Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês aqui na noite de hoje. Bom, nós abrimos para a gente ter oportunidade, já que vocês são estudantes, são adiantados, né? São todos espíritas, então fica mais fácil. E nós concordamos em abrir hoje para perguntas. A gente fazer uma leve introdução e abrir para as perguntas do ESD. Então, normalmente, muitas perguntas surgem durante o desenvolvimento do estudo a respeito do espiritismo, a respeito da reencarnação, da comunicabilidade, do desenvolvimento. E a gente pode aproveitar esse momento para responder as perguntas. Então, aproveitem. Então, eu não sei como vai funcionar, a gente vai dar o microfone. Fica mais rápido, né? Tá ok. Então, vai ser um pinga-fogo. Então, eu não determinei um tema específico, mas a gente pode começar falando a respeito do espiritismo. Qual é o significado do espiritismo? O grande problema que nós tivemos recentemente já tem algum tempo, né? No censo, foi quando não apareceu espiritismo nas religiões. Não havia essa opção. E as pessoas ficaram assim, mas espera, como não tem espiritismo? E o IBGE, que é responsável pelas informações, disse que o espiritismo não se encaixava na definição de religião. Então ficava muito complicado você colocar como uma religião, já que ele não se encaixava no significado da religião. Mas peraí, como não se encaixava? É ou não é? É uma religião ou não é uma religião? Ficou complicado. Qual é a definição de religião? Porque quando a gente tem uma dúvida com relação a alguma palavra, nós devemos procurar a quem? O dicionário. E vai nos dar o significado da palavra, que serve como forma de comunicação. Então, no dicionário, religião é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia, com seus ritos e sacerdotes. Bom, nós somos uma instituição, nós temos uma instituição responsável pelo espiritismo? Temos? Vocês têm a carteirinha de espírita? Certidão? Nada? Nenhum amuletinho, coisa alguma? Como é que vocês sabem que vocês são espíritas? Tem uma instituição que dá para vocês um certificado, certificado de espírita. Vocês sabem que o católico tem, não sabem? O católico tem um certificado? Tem ou não tem? O que você precisa para ser católico? Primeiro, ser batizado, né? Ainda tem uns ritos depois de confirmação. E o espírita, qual é? Qual o ritual? Qual o ritual para se tornar espírita? Não tem nenhum ritual? Não tem? Não tem uma instituição que diz quem é e quem não é? Não, você está expulso. Não tem. Então, temos ou não temos uma instituição? Não. Quem é o representante legal do espiritismo? Quem é que disse se esse é espírita ou não? Instituição. Instituição é um instrumento legal. Quem é que assina pelos espíritas? O católico tem? Tem, né? Quem é a instituição responsável pelos católicos? É o Vaticano, né? A Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana, na figura do Papa. E o espírita? Quem é o chefe do espiritismo? Não tem. Ok. Então, não somos uma instituição. Fiéis seguidores. Nós somos fiéis seguidores? Somos ou não somos? Somos ou não somos? Vocês são estudantes. Porque o problema é que quando você diz que tem um fiel, você automaticamente diz o quê? Que tem um infiel, né? Então, se nós somos fiéis seguidores, os outros são o quê? Infiéis. Então, nós temos fiéis seguidores? Não.
E então não temos uma instituição, nem fiéis seguidores. Teologia. Nós somos uma teologia? O que vem a ser uma teologia? Teologia significa literalmente, theos é Deus, logia, estudo. Então é o estudo das verdades reveladas por Deus. E onde é que Deus revela as verdades? Então, por exemplo, o catolicismo é uma teologia? Sim. Ele estuda as verdades reveladas por Deus, onde? Nos livros sagrados. O livro sagrado dos católicos é a Bíblia Sagrada. A Bíblia literalmente significa o livro. O que vem a ser sagrado? Sagrado é de Deus. Então a Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Se Deus escreveu o livro, e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, onitudo, então o livro contém a verdade. E a verdade não pode ser contestada. Então uma teologia estuda verdades incontestáveis, reveladas por Deus nos livros sagrados. Este é o significado de teologia. Então toda teologia tem o seu livro sagrado, onde estão, vou repetir, as verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas. Então o livro sagrado dos católicos é a Bíblia. Mas, infelizmente, não é o único livro sagrado, tem outros. Tem, o judaísmo é uma teologia. Qual o livro sagrado dos judeus? Torá. E a Torá contém o quê? As verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas. Mas é só esses? Nós temos o islamismo também, né? Qual o livro sagrado do Islã? Ao Corão, que contém o quê? As verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas. Bom, se um contém a verdade, o outro contém o quê? Porque se um contém a verdade, o outro só pode conter o quê? A mentira, porque a verdade é... Qual deles é verdadeiro? E são só esses que existem? Tem mais. Então, quantos livros sagrados que contêm as verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas? E tem dos Mormons também. E tem vários. Todos eles contêm o quê? A verdade diz que o outro contém o quê? Né? O que é que o Islã diz? Que apenas os fiéis seguidores do Islã irão para onde? E os outros vão para onde? Todos, sem exceção. Todos os infiéis irão para onde? No catolicismo também? Sim. Os da igreja irão para o céu e todos os outros vão para onde? E isso com cada um deles, não é? Porque a verdade é uma só. Então, se eles têm a verdade, então os outros só podem ser o quê? Mentirosos. É por isso que eles têm fiéis e têm também os infiéis. Bom, vamos saber, o Espiritismo é uma teologia? Qual o livro sagrado dos espíritas? Por favor, não faça isso comigo na internet. Qual o livro sagrado dos espíritas? Que contém as verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas. Qual? Qual livro contém as verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas? Bom, pode ser uma outra palavra. O que é contestável? Que pode discutir. As verdades de Deus podem ser discutidas? Vamos lembrar dos católicos. Na Bíblia está escrito que os bons irão para o céu e os maus irão para o inferno. Isso pode ser discutido? Não. Então até discutem algumas coisas. Por exemplo, quem vai, quando vai, com que roupa vai. Mas que vai, pode discutir? Então isso é incontestável. Uma coisa incontestável é que ela não pode ser discutida. Qual é o livro espírita que contém as verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas? Tem algum?
Não, não. Nós não temos nenhum livro que seja incontestável. Tudo pode ser o quê? Discutido. Não só pode, como deve. Porque o Espiritismo diz um negócio, né? Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a razão faz o que sempre? Questiona, pergunta, contesta. Faz parte de ser racional. Então, o Espiritismo não tem um livro sagrado, como não tem um livro sagrado, não é uma teologia. Então, não somos instituição, não temos fiéis seguidores, não somos teologia. Temos algum ritual? Vocês não receberam o amuleto do Espiritismo? Aquele que protege contra o mal? Não, não deram para vocês, não falaram sobre isso. Não tem que passar nenhum ritual para saber dessas coisas? Não tem isso. Não. Então não temos nenhum ritual. Nada. E sacerdote? Quem é o chefe daqui? Quem é o representante do altar? Não tem também. Não tem nada. Nadinha. Bom, então realmente o IBGE tem razão, não é verdade? A gente se encaixa? Não. Então não nos encaixamos. Bom, então nós somos o que então? Somos espíritos. Mas o que significa espiritismo? Os espíritos mesmos disseram, né? Então, não é uma teologia, mas é uma coisa que rima, é uma filosofia. Qual a diferença entre filosofia e teologia? Enquanto a teologia estuda as verdades reveladas por Deus que não podem ser contestadas, o que é filosofia? Apesar de rimar, elas não têm significados comuns. Filosofia significa literalmente amor ao saber. Então, filosofia é amor ao saber. Bom, e o que vem a ser o saber? No começo ele tinha uma certa dificuldade em definir, mas um filósofo muito famoso definiu mais ou menos assim. Saber é a busca do conhecimento. Porque a filosofia não trabalha com a verdade. Ela trabalha com o conhecimento. Qual é a diferença entre conhecimento e verdade? Porque a filosofia diz o seguinte: a verdade é absoluta. Lembram? Inquestionável? Absoluta. Se é absoluta, é perfeita, irretocável, imutável. Como nós somos imperfeitos, mutáveis e limitados, para nós é inconcebível visualizar a verdade. Porque como nós somos limitados, nossa visão também é limitada. E como não podemos ver o todo, nós somos incapazes de ver a verdade. Então a filosofia não trabalha com a verdade, trabalha com o quê? Com o conhecimento. O que vem a ser o conhecimento? A busca da verdade. E a busca da verdade não tem fim. Porque o desenvolvimento é infinito, de maneira que a busca da verdade não tem fim. A gente vai sempre chegar e não alcança. Porque a verdade seria a perfeição, e a perfeição seria Deus. Quando a gente puder entender Deus na sua totalidade, a gente achou a verdade. A gente pode? Não. Então, como não podemos, não trabalhamos com a verdade. Nós trabalhamos com o quê? Com o conhecimento. Então, conhecimento não é sinônimo de verdade. É uma busca. Então, por sucessivas aproximações, a gente vai se aproximando cada vez mais da verdade. Mas vamos lá, o que Platão definiu como conhecimento? Então, Platão diz que tem um círculo, né? E este círculo contém as crenças. O que são crenças? Crenças são coisas que nós julgamos verdadeiras, que acreditamos, mas não temos certeza. É uma possibilidade. E existe um outro conjunto que contém as verdades. E esses conjuntos têm uma interseção. No meio, nós temos as crenças verdadeiras. Então, nós já vimos que tem três partes. Numa parte contém as crenças que não são verdadeiras. No meio, as crenças verdadeiras. E do outro lado, as verdades que ninguém acredita.
E tem isso? Tem. Tem um site na internet que diz que a AIDS não existe, que ela foi inventada pela Igreja Católica para atacar os homossexuais. É verdade? Sim. Então a AIDS existe, mas eles não acreditam. Tem um outro que diz que o homem nunca foi à Lua, que aquilo foi um filme que os americanos fizeram para enganar o povo. Então o homem nunca pisou na Lua. É verdade? Sim. Ele foi, mas tem muita gente que não acredita. Assim como existem crenças que não são verdadeiras. Existem pessoas que acreditam que se esfregar terra consagrada, terra de cemitério, na lua cheia, sobre as verrugas, elas somem. Então tem gente que ainda faz isso. Tem outros que acreditam que se você amarrar um Santo Antônio de cabeça para baixo no poço, na festa junina, no ano seguinte você arruma um noivo. Quem aqui já tentou? Essa é popular, bem popular. Estamos chegando na festa junina. É a chance. Então, existem as crenças, existem as verdades e existem as crenças verdadeiras. O conhecimento é então uma crença verdadeira? Não. Porque afinal, como é que você sabe que a sua crença é verdadeira? Mas dentre as crenças verdadeiras está dentro um círculo que contém o conhecimento. Então, segundo Platão, que deu origem às academias, como nós conhecemos, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Somente a justificativa racional torna uma coisa possível em uma coisa talvez verdadeira. Então, lembram que numa verdade absoluta é inconcebível para nós, mas uma verdade relativa, conhecimento. Então, para Platão, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Mas essa justificativa não é uma justificativa qualquer, é uma justificativa racional. Qualquer justificativa é racional? Não. Eu acredito nisso porque Deus é Pai. É uma justificativa? Não, porque mesmo que não seja verdade, Deus continua sendo Pai. Então faz diferença? Não. Então esta não é uma justificativa racional. Não, eu acredito porque minha mãe acredita, ela é uma mulher muito direita. É uma justificativa racional? Não, é uma justificativa emocional. O que é uma justificativa racional? É aquela que respeita os princípios da racionalidade, que são alguns, que se a gente for falar vai virar seminário, não vai ser uma palestra. Então, Platão diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Se o espiritismo é uma filosofia, filosofia é amor ao saber, e saber é conhecimento, para termos o conhecimento não basta acreditar, nós temos que justificar. Vocês acreditam na reencarnação? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, então não é conhecimento. Se não é conhecimento, não é amor ao saber. Se não é amor ao saber, não é filosofia. Se não é filosofia, não é espiritismo. Você acredita na vida após a morte? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento, não é amor ao saber, não é filosofia, não é espiritismo. Vocês acreditam na comunicabilidade dos espíritos? Por quê? Se você não sabe responder por quê, não é conhecimento, não é amor ao saber, não é filosofia, não é espiritismo. Então é o quê? É só uma crença que você tem, como doente, unicórnio, fada, essas coisas. Então, acreditar não basta. Para ser espiritismo, você precisa explicar por que você acredita nisso. Porque eu sinto que isso é verdade, não é uma justificativa racional. Então, entendam que o espiritismo, ele, sendo uma filosofia, ele requer que você justifique as suas crenças. Não basta crer e você está salvo, como algumas religiões, lembram? Então, algumas religiões prometem a salvação, prometem o paraíso, prometem muita coisa. Vocês escolheram uma complicada. Não promete a salvação,
não promete o paraíso, não garante nada, e ainda diz, se der errado o problema é seu. De maneira que, dentro do Espiritismo, para você atingir a salvação, o que é que você precisa? Estudante do ESD, o que é que você precisa? Onde é que a gente no Espiritismo tem alguma coisa a ver com salvação? Tem essa palavra? Tem não? Tem ou não tem? Graças a Deus, diga. Fora da caridade não há salvação. Então não precisa nem ser espírita. Olha só que tristeza. Nem ser espírita. Ele diz fora da... Não disse fora do Espiritismo, disse? Fora do Espiritismo não há salvação. Foi isso? Fora do centro espírita não há salvação. Também não. É fora do quê? Então nem espírita precisa ser. Olha só. Nem exclusividade eles te deram. É nada. Você não ganha nem exclusividade. Os outros são exclusivos, né? Só você vai. Aqui não. Qualquer um vai. Não precisa nem ser espírita. Então, ser espírita, nesse caso, requer o quê? Amor ao saber. A busca do conhecimento. Bom, será que isso é verdade? Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Bom, pelo menos a salvação, a felicidade e se livrar do mal. Então, seguir o Espiritismo, frequentar o centro espírita, tomar passe, não. Usar o amuleto, também não. O que é que você precisa fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Bom, então é fácil. Não, Allan Kardec também não achou. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. Quem conhece a resposta? Como alcançar o autoconhecimento? Tem uma mensagem de Santo Agostinho que nós consideramos uma das mais lindas da codificação. Fazei o que eu fiz quando eu vivi na Terra. E ele dá uma receita de como alcançar o autoconhecimento e resistir ao mal. E o pior, gente, é que se fizer, funciona. E na palestra que nós vamos fazer mais adiante, que não é hoje, nós vamos justificar cientificamente esta colocação. Funciona ou não funciona? Sim, funciona. Segundo as últimas descobertas da neurociência moderna, esta frase espírita realmente leva o homem à felicidade e à satisfação. A palestra que nós vamos fazer é a visão neurológica da busca da felicidade. Que no Espiritismo diz que passa pelo autoconhecimento. E antes que vocês procurem na internet, não tem, essa é inédita. Porque todo mundo, esse eu já vi na internet, eu conheço, eu não posso nem contar piada, mas já é velha. Esta é nova, inédita. Não vão achar na internet. Se não vierem assistir, não vão saber qual é a justificativa neurológica da busca da felicidade. Mas, continuando sobre o conhecimento. Então, segundo Platão, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. O problema é que Platão teve um discípulo que se tornou até maior do que ele. E este discípulo, que se chamava Aristóteles, concordou com Platão até certo ponto. Até certo ponto, sim, o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, mas isso é apenas o conhecimento teórico. Porque existe o conhecimento real. E o que é o conhecimento real na concepção de Aristóteles? Então, para Aristóteles, havia dois tipos de conhecimento, o teórico e o real. Então, ele dizia que conhecimento teórico é uma crença verdadeira e justificada, como diz Platão. Mas o conhecimento real é uma crença verdadeira, justificada e comprovada.
Por isso, Aristóteles é o pai da ciência. Então, na ciência, nós passamos pela fase teórica. Estabelecemos uma teoria que é uma justificativa racional para algo que você acredita ser verdadeira. Teoria significa conceber uma ideia com os olhos do espírito. Então, nós concebemos mentalmente uma coisa que possivelmente é verdade. Nós justificamos teoricamente, diante do conhecimento que nós temos acumulado na matemática, na física, dependendo da área científica para onde se desenrola esse conhecimento, nós justificamos. Porém, isso só deixa de ser uma teoria quando você comprova. O que são as comprovações? São os fatos científicos, ou fatos experimentais, ou fatos reais. O Espiritismo, então, continua sendo conhecimento? Porque não é só uma filosofia. Se fosse só uma filosofia, nós ficaríamos apenas no conhecimento teórico. Mas nós somos apenas conhecimento teórico? Não. Então nós somos só uma filosofia? Não. Nós somos uma filosofia de bases científicas. Então não é só conhecimento teórico. O que são bases científicas? São as justificativas que Aristóteles espera para que algo seja um conhecimento real. São as comprovações, são os fatos. São aqueles que podem ser experimentados, comprovados, avaliados, medidos, comparados em um laboratório, como foram os fenômenos espíritas na época do início do espiritismo e hoje ainda. A gente não fala de ciência espírita, que não é o espiritismo que faz, mas as várias correntes científicas do mundo, muitas delas estudam os fenômenos paranormais e entre os fenômenos paranormais, os fenômenos mediúnicos, aqueles cujo agente é o espírito. E nesse momento, o espiritismo dá um salto. Não é somente uma filosofia, é uma filosofia de bases científicas, atendendo então o quesito de Aristóteles. De maneira que o espiritismo é conhecimento? Amor ao saber, filosofia, espiritismo. Mas o problema é que o espiritismo tem uma terceira parte na sua definição. Ele é uma filosofia de bases científicas, porém de consequências. Estudantes do ESD. A gente estuda muita coisa no ESD, né? Mas primeiro, o que é o espiritismo? Para a gente poder explicar para alguém, o que é isso, essa coisa aí? É o quê? É de mesa branca? Aí você tem que explicar que não tem nem mesa. Então, o que é o espiritismo? É uma filosofia de bases científicas e consequências ético-moral. Ele foi reclamar da mesa branca. Pode mudar a cor da mesa, não tem problema não. Acho que ela não é branca, se a gente levantar é de outra cor. Então, de bases científicas e consequências. No começo, Allan Kardec usou a palavra religiosas. Mas o seu mentor espiritual, pausa. Quem foi o mentor espiritual de Allan Kardec? Não, esse é do espiritismo. O de Allan Kardec. Gente. O mentor. Esse é do espiritismo. Erasto era o mentor de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, o codificador, o mentor Erasto. Vamos trocar essa palavra. Porque ela já traz hoje conotações negativas. Por causa das lutas religiosas. Então, mudou-se a palavra para é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Então, ele trocou a palavra religiosas por ético-morais. Então, o que é o espiritismo segundo a concepção dos espíritas?
dos espíritos, uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. O que são consequências ético-morais? Primeiro, o que é moral? Moral é comportamento certo ou errado. Mas quem é que diz se um comportamento é certo ou errado? Como é que a gente sabe? Então, quem é que define a moral? Por exemplo, uma mulher, hoje, usando calça comprida, é imoral? Não. Então, hoje, em 2012, é perfeitamente moral. Mas, se nós estivermos no Afeganistão, é a mesma coisa? Não. Lá, mostrar os cabelos em público é imoral. Logo, o comportamento certo e errado varia. Então, por exemplo, a pena de morte no Brasil é moral ou imoral? Mas no Afeganistão, perfeitamente moral. Na verdade, é um dever religioso. Então, quando um casal é pego em adultério, o que acontece com uma mulher no Afeganistão? Ela será o quê? Apedrejada até a morte, como recomenda o livro sagrado. E o homem, o que acontece? A mulher é apedrejada até a morte, e o homem paga uma multa. Né? Nada mais justo. Então, os costumes mudam conforme o quê? A época, o país, a sociedade. Logo, a moral varia de acordo com a sociedade. Então, a moral é variável? Então, falamos da pena de morte. Ela é imoral no Brasil, mas é perfeitamente moral no Texas, nos Estados Unidos, onde eles citam a Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Então, se alguém matou, podemos muito bem matá-lo também, já que olho por olho, dente por dente está na Bíblia. Então, no Texas é perfeitamente moral. Bom, então se a moral varia tanto, não é uma coisa muito sólida para a gente basear o nosso comportamento. Por isso que as consequências não são apenas morais. As consequências são o quê? Ético-morais. Tem diferença, então, ética e moral? Em tese, talvez não, porque a ética também trata do comportamento certo e errado. Ué, mas é a mesma coisa que moral? Não. Tanto a moral como a ética tratam do comportamento correto ou incorreto, com uma diferença. Enquanto que a moral é ditada pela sociedade, a ética é um ramo da filosofia. Se a ética é um ramo da filosofia, ela entra na mesma definição de filosofia. O que é filosofia? Amor ao saber. Saber é a busca do conhecimento. Conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Logo, o que é ética? Ética é um comportamento que você julga ser correto e justifica. Então, se você diz que esse comportamento é correto, para ele ser ético, você tem que justificar racionalmente. Não é só justificar. O que todo mundo faz é uma justificativa ética? Não, é uma justificativa moral. Todo mundo faz. Não, é perfeitamente moral. Mas é ético? Então, uma coisa pode ser perfeitamente moral, já que todo mundo faz, já que a sociedade aceita, mas mesmo assim ser antiético. Ficou claro? Então, se você diz que um comportamento é incorreto, para ele ser antiético, você precisa justificar racionalmente. Então, qualquer coisa pode ser moral ou imoral, mas para ser ética ou antiética, você necessita de justificativas racionais. Por exemplo,